A história de Elias é uma das mais impactantes e fascinantes da Bíblia. Ele foi um homem corajoso e fervoroso, cuja vida e ministério desafiaram as estruturas de poder de Israel e, ao mesmo tempo, mostraram o poder e a fidelidade de Deus em momentos de grande adversidade. Elias não foi apenas um profeta. Ele foi um arauto de Deus em um tempo de corrupção e apostasia. Sua história começa de maneira misteriosa, quando ele aparece repentinamente, sem qualquer introdução, para confrontar o rei Acabe, um dos reis mais ímpios da história de Israel. Acabe havia se casado com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe consigo o culto a Baal, um deus pagão que rapidamente se espalhou entre o povo de Israel. A fidelidade a Deus estava em risco e Elias foi enviado para restaurar a verdade. Logo no início de sua missão, Elias anunciou uma grande seca como julgamento divino. Ele disse ao rei Acabe que, como consequência da idolatria do povo, não haveria mais chuva sobre a terra, até que ele, Elias, dissesse o contrário. E assim começou o ministério de Elias, um homem ousado que não tinha medo de desafiar o poder de seu tempo. Mas com a seca, o profeta não ficou imune às dificuldades. Deus, em sua misericórdia, providenciou um refúgio para Elias, enviando-o para o riacho de Querite, onde ele foi alimentado por corvos que traziam pão e carne. No entanto, com o tempo, até o riacho secou. A necessidade de Elias se tornou ainda mais evidente, mas Deus novamente proveu, desta vez através de uma viúva em Sarepta, uma cidade fora de Israel. Quando Elias chegou até ela, encontrou-a preparando sua última refeição, pois ela e seu filho estavam prestes a morrer de fome. Elias, porém, pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro e, em troca, prometeu que a farinha e o óleo não se acabariam enquanto a seca durasse. A viúva, confiando na palavra de Elias, obedeceu e experimentou um milagre. Sua comida nunca se esgotou, provando mais uma vez que a fidelidade a Deus traz provisão sobrenatural. Com o tempo, Elias enfrentaria um dos maiores desafios de sua vida. Acabe, o rei ímpio, e sua esposa Jezabel, que havia introduzido a adoração a Baal em Israel, haviam levado o povo a um ponto de idolatria extrema. O povo de Israel estava dividido, incapaz de decidir entre o Deus verdadeiro e Baal. Então, Elias, em um ato de coragem sem igual, desafiou os 450 profetas de Baal para um confronto no Monte Carmelo. Elias sabia que aquele seria o momento decisivo, em que o poder de Deus seria mostrado de forma clara e inconfundível. O desafio era simples. Ambos os lados deveriam preparar um altar com um sacrifício, mas sem acender fogo. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, confiantes em seu poder, começaram a dançar e a invocar seu Deus. Eles clamaram por horas, mas não houve resposta. Mesmo com sua intensa agitação e rituais, Baal permaneceu em silêncio. Enquanto isso, Elias, calmo e sereno, zombou deles, dizendo que talvez Baal estivesse ocupado ou viajando. O que aconteceu a seguir foi um dos maiores milagres da Bíblia. Elias preparou o altar com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e pediu que fosse derramado grande quantidade de água sobre o altar, para que ninguém pudesse questionar a natureza do milagre. Então ele orou, e imediatamente fogo desceu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras e até a água ao redor do altar. O povo, ao testemunhar aquele milagre, se prostrou e proclamou: "O Senhor é Deus." A vitória de Elias sobre os profetas de Baal foi uma demonstração de que o Senhor Deus de Israel é único e poderoso e que toda adoração a falsos deuses é fútil. No entanto, a vitória de Elias não trouxe paz, mas, ao contrário, despertou a ira de Jezabel, que jurou matar o profeta. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. Ele estava exausto, emocionalmente abalado e desanimado.
Ele se escondeu em uma caverna no Monte Horebe e pediu a Deus que o deixasse morrer, pois ele acreditava estar sozinho, sem mais força para continuar. Mas Deus, em sua graça, não o abandonou. Ele se revelou a Elias de uma maneira impressionante e suave. Primeiro, houve um vento forte, depois um terremoto e em seguida fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos grandiosos. Finalmente, houve um sussurro suave e foi nesse sussurro que Elias encontrou a presença de Deus. Às vezes, a presença de Deus não se manifesta nas grandes e grandiosas manifestações, mas no silêncio, no sussurro suave que nos chama para perto dele. Deus, então, instruiu Elias a continuar sua missão e lhe deu uma nova visão. Havia ainda 7.000 israelitas fiéis que não haviam se dobrado a Baal. Elias não estava sozinho. Deus, então, deu uma nova missão a Elias, ungir Eliseu como seu sucessor. Elias seguiu a orientação divina e foi até Eliseu, que estava arando com 12 juntas de bois. Quando Elias lançou seu manto sobre Eliseu, ele imediatamente entendeu que estava sendo chamado para suceder o grande profeta. Eliseu, com coragem e fé, deixou tudo para trás, sua família e seus bens, para seguir Elias. O relacionamento entre eles era único. Elias, já sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, começou a se despedir de Eliseu. Eles viajaram por várias cidades, e em cada uma delas, Elias tentou convencer Eliseu a ficar. Mas Eliseu permaneceu firme, demonstrando sua lealdade e compromisso com a missão que Deus tinha para ele. Finalmente, ao chegarem ao Rio Jordão, Elias usou seu manto para abrir o caminho sobre as águas, e eles atravessaram em terra seca. Esse momento foi simbólico, representando o poder de Deus e a continuidade do ministério de Elias, agora passando para Eliseu. O momento mais extraordinário, no entanto, estava por vir. Após atravessar o Jordão, Elias, em um ato final de despedida, perguntou a Eliseu o que ele queria antes de ser tirado. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido ousado que demonstrava sua confiança em Deus. Elias então fez uma promessa. Se Eliseu o visse sendo levado, ele receberia o que havia pedido. E de repente, enquanto caminhavam, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, desceu do céu, separando Elias de Eliseu. Elias foi arrebatado ao céu em um redemoinho. Eliseu, ao ver isso, gritou: meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros!" A ascensão de Elias ao céu foi um dos eventos mais espetaculares da Bíblia e marcou o fim de sua vida na terra. O legado de Elias, porém, não terminou ali. Eliseu, agora investido com a autoridade e o poder de Elias, continuou seu ministério. A história de Elias não se limita à sua ascensão ao céu. Seu impacto perdura por gerações, influenciando a fé de muitos ao longo da história. No Novo Testamento, vemos que Elias é mencionado diversas vezes, especialmente por Jesus, que o associa a João Batista, indicando que Elias prepararia o caminho para o Messias. Além disso, a tradição judaica e cristã ainda aguardam o retorno de Elias, que, segundo a profecia de Malaquias, voltará antes da vinda do Messias. As lições da vida de Elias são profundas e transformadoras. A coragem diante das dificuldades, a confiança em Deus, mesmo nos momentos de desespero, a perseverança na fé e a importância de estar atento à voz de Deus, que muitas vezes se manifesta no silêncio, são ensinamentos que continuam a ressoar até os dias de hoje. A história de Elias nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está presente, trabalhando em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não compreendemos, mas que no final resultam em vitória. Ao refletirmos sobre a vida de Elias, vemos que ele foi mais do que um simples profeta. Ele foi um homem de coragem, fé e devoção, que se colocou nas mãos de Deus para cumprir um propósito eterno. Sua história não é apenas um relato do passado,
mas uma lição viva para todos nós, que, como ele, somos chamados a confiar em Deus e a viver com ousadia, mesmo nos momentos mais difíceis. A vida de Elias é um testemunho de que Deus nunca nos abandona e que, com ele ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio e viver para a sua glória.